pessoal, olha só eu aqui em maio gravando o vídeo do Monteiro Lobato. Eu prometi que eu faria isso em abril, não é mesmo? Mas eu tenho uma justificativa. Eu comecei a pintar a minha casa por minha conta e arrumei um ajudante chamado Vinícius, o meu filho mais novo. Ele se mostrou ser um péssimo ajudante e aí eu tive que demiti-lo. Mas eu decidi que eu ia fazer devagar, certo? Sozinha tem que fazer mais devagar. Mas eu já estou pensando em recontratá-lo. Enfim, então eu me atrasei por causa disso, sinto muito, mas vamos tocar bala aqui no assunto. Então, voltando ao Monteiro Lobato, eu tinha prometido um vídeo só de polêmicas. Sim, ele era bem polêmico, né? Ele tinha posição, ele não ficava em cima do muro. Todo mundo que desce do muro acaba sendo criticado, enfim, é a vida. Se você tem opinião, você corre o risco de não agradar a todos. Bom, na verdade a gente nunca agrada a todos, não é mesmo? Nunca. Mas enfim, e eu decidi dividir esse assunto em dois. Um que é mais leve, que é sobre o Jeca Tatu, a questão do preconceito com o homem do campo. Ele foi acusado disso. O outro é sobre o racismo, que é um assunto um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais longo, porque eu achei importante a gente pontuar algumas questões históricas. Então eu vou gravar os dois vídeos e vou publicar provavelmente no mesmo dia, mas eles vão ficar separadinhos, tá bom? Pra gente poder conhecer um pouquinho melhor e dar uma aprofundada no assunto, certo? Então vamos lá. Minhas anotações, não escondo de ninguém que eu faço meus apontamentos, certo? Não é vergonha. Bom, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele foi criado pelo Monteiro Lobato naquele livro que eu falei no outro vídeo, Urupês, que na verdade é uma saga que foi criado por ele e foi nessa saga que ele inventou esse personagem. Bom, eu vou passar pano para o Monteiro Lobato? Não costumo passar pano para ninguém, mas eu preciso mostrar para vocês que não é só uma opinião minha, mas é uma conclusão que a gente pode chegar de que ele não era preconceituoso, porque o Monteiro Lobato, ele era um crítico ferrenho social. Ele não tinha meias palavras com relação a isso, era preto no branco, azul no vermelho, ele expunha o que ele realmente pensava sobre isso. E uma forma de fazer uma crítica social, e até o final desse vídeo eu espero que vocês consigam enxergar essa crítica social e não o preconceito, porque eu não acredito que era simplesmente preconceito. Por quê? Porque ele mostra um personagem, então eu vou falar um pouquinho sobre o Jeca. O que o Jeca era? Ele descreveu o Jeca como um homem molenga, que aparentemente não gostava muito de trabalhar. A casa dele era um casebre caindo aos pedaços e a plantação dele era medíocre. Ele plantava basicamente aquilo que ele ia comer, né? Então, quando você olha para esse indivíduo, o que você pensa? Pensa exatamente o que ele falou, não é mesmo? Se você encontrar um indivíduo desse na rua. Mas vamos pensar no contexto. Que contexto social isso aconteceu? Foi lá no começo de 1900, né, que ele escreveu sobre o Jeca Tatu. Então vamos pensar que o Estado ele não dava muita atenção para as pessoas do campo, né? Toda a atividade era concentrada nos grandes centros urbanos. O homem do campo ele foi negligenciado por muitos governos por muito tempo, né? Então quando você olha um sujeito desse, né, você nota que esse tipo de pessoa existe em qual tipo de país? Naqueles países menos desenvolvidos, né? Porque ele tá mostrando toda a miséria,
o atraso econômico, a baixa e às vezes até a falta de finalidade escolar, né? Às vezes teve um bom tempo que não era oferecido, não era obrigatório e ficava tudo do jeito que estava, né? Então dessa forma você não oferece uma oportunidade para a pessoa crescer, para a pessoa evoluir, aprender, né? Então, o Monteiro Lobato, ele falava uma coisa muito importante e foi isso que fez eu pensar, não é preconceito, ele está fazendo uma crítica. Então, o que ele falava do Jeca Tatu? Entre aspas, porque é exatamente a fala dele. Jeca Tatu não é assim, ele está assim, vitimado pelo desprezo do governo. Então, vamos seguir aqui na nossa análise do Jeca Tatu. Como eu falei, ele era desleixado, muitas vezes ele usava blusa curta ou blusa meio aberta, porque ele tinha um abdômen bem distendido, né? Ele tinha aquela barba mal feita, né? Com aquela cara de descaso, não essa barba charmosa de hoje, sabe? Mas é aquela carinha assim de descaso. Ele estava sempre descalço, calcanhar tudo rachado, as calças, né, meio largadas, surrada demais. E o Jeca Tatu, ele tinha poucas plantações, uma coisinha só para comer. Ele não cuidava da casa, não cuidava dele mesmo, né? Dava para perceber que ele não tinha bons hábitos de higiene, né? E aí, como é que o Monteiro Lobato vai tirar o Jeca Tatu dessa situação? Ele cria uma história onde o médico que estava passando por aquela região, essa região qualquer, a do Vale do Ribeira, aonde o Monteiro Lobato cresceu, a região onde ele herdou a fazenda, desculpe, a região onde ele herdou a fazenda da família, e ele está passando por essa região, que também é a região onde mora o Jeca Tatu. E aí ele notou, ele ficou olhando pro sujeito ali, parado na frente de casa, mastigando um matinho, né? Ele ficou olhando, ele notou aquela pele amarelada, né? Ele notou uma magreza excessiva, e aí ele ficou de olho. E o que ele fez? Ele fez uma coisa que os médicos hoje não fazem. Ele parou e decidiu que ia ajudar esse sujeito e foi lá examiná-lo. Imagina a cara do Jeca Tatu quando o médico chegou e falou assim: oi, eu posso te examinar? Ele fez: hã? Sim. E aí ele começou a examinar, fez um exame clínico, né? Pegou na pele, fez aquela batidinha no abdômen, né? Olhou entre os dedos da mão, do pé, fez um exame clínico nele e ao mesmo tempo ele foi perguntando como é que ele se sentia, né? Aí o Jeca Tatu falou: sabe, moço, eu não tô bem não, eu sinto tanto cansaço, eu sinto uma dor assim no corpo todo. Aí o médico, matou na hora. Falou pra ele: olha, o senhor tem ancilostomose. Aí adivinha a cara do Jeca? Hã? Exatamente. Desculpa o barulho, minha gata tá brincando com a bolinha, tá? Uma bolinha que tem guiso, olha que graça. Desculpa aí. Então ele tem ancilostomose, que é o famoso amarelão. É uma eumintose, uma doença de vermes, muito comum na região do campo pela falta de saneamento básico. E aí entra uma questão muito importante, que é o Marco Legal do Saneamento, que o presidente aprovou há alguns meses, né? O que ele diz? Ele diz que até 2033, 99% da população com água tratada tem que receber o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto. E 90% da população, mesmo que não tenha água tratada, tem que ter a coleta e tratamento do esgoto. Então isso vai ser uma coisa muito importante, inclusive para o crescimento econômico do país.
Pense aqui comigo. O SUS é um sistema extraordinário. Nenhum país do mundo, nem os desenvolvidos, tem algo parecido com isso. Mas ele tem limites. Como tudo o que utiliza dinheiro, tem limites, né? E se você sobrecarrega o SUS com doenças totalmente evitáveis e tratáveis fora do sistema, você acaba sobrecarregando, né? Então, eu penso que, só um exemplo, nosso sítio aqui em São Roque, pertinho de Sorocaba, a região rural não tem coleta e tratamento de esgoto, não tem. E para aqueles que têm menos conhecimento, eles jogam esgoto na rua. Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento fazem fossas. Mas é pertinho, aqui pertinho. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade dessa situação da falta de saneamento básico, né? Ela está até próxima dos grandes centros. A alegria da pessoa brincando com a bolinha. Bom, então como é que o Monteiro Lobato faz para o Jeca Tatu sair daquela situação dele? Ele dá o que o Estado ainda não deu, que é conhecimento, que é tratamento, né? O Estado simplesmente abandonou o Jeca Tatu. Então o que o médico faz? Ele prescreve a medicação. Então, o que o Monteiro Lobato faz para tirar o Jeca Tatu dessa situação? Ele dá a educação e ele dá o tratamento. Então, o médico prescreve a medicação e ensina ele a não se contaminar mais, que é andar com sapatos, né? Bom, a partir daí ele prospera. Por quê? Porque ele está curado de uma doença. Ele não era simplesmente preguiçoso, ele estava doente. Então ele cura o Jeca Tatu da doença, ensina a não pegar mais, então ele prospera. E a família toda adquire hábitos melhores de higiene, né? Então todos eles se tornam saudáveis. Entenderam o porquê? Eu acho, né, que o Monteiro Lobato, na verdade, não estava criticando o homem do campo. Ele estava criticando a situação social que o homem do campo foi colocado. Espero que eu tenha convencido vocês. E vale lembrar, então, para encerrar esse vídeo, algumas coisas curiosas sobre o Monteiro Lobato. Ele era irônico, ele era fino, educado, mas muito irônico. E isso a gente consegue observar na fala da Emília, por exemplo, né, que dizem ser o alter ego dele, que fala tudo que vem na cabeça. E ali a gente nota muita ironia, né? Outra coisa interessante do Monteiro Lobato é que ele não era um bom aluno, ele não era um nerd, um cara que só tirava notas altas, nada disso. Mas isso não o impediu de ser um intelectual. E um intelectual muito respeitado no Brasil. E ele tem algumas frases que eu gosto muito, tanto que eu trago aqui algumas, né? Eu faço minhas brincadeirinhas aqui, os meus desenhos e trago as frases dele. Uma delas que eu acho muito importante é: um país se faz com homens e livros. Não é à toa que ao longo da nossa história a gente teve inúmeras pessoas que quiseram queimar livros. Era só para fazer fogueira? Esquentar? Não. Não era. Tem um motivo muito sério para isso. Porque os livros mudam os homens e os homens mudam o mundo. Já ouviram falar nisso? Pois é, guarda isso na cabeça. E essa outra frase que eu trouxe dele, que eu gosto muito, que é: tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. É exatamente isso. Nós primeiro precisamos sonhar, imaginar, criar o mundo que a gente quer na nossa cabeça. O que é o ideal para você? Nem sempre vai acontecer o ideal. Nem sempre está nos planos de Deus o que a gente pensa que é o certo.
Mas, criando, a gente não deixa o futuro naquela obscuridade, né? Nossa, o que será? O que será? O que será? Vai construindo o futuro na sua cabeça, mas não se desaponte quando não acontecer o que você quer. Apenas aceite e, se precisar, mude o rumo. É assim. É assim que a vida funciona. E do alto dos meus 50 anos eu tenho um pouquinho de experiência para falar, né? Bom, então um grande abraço a todos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu encontro vocês no próximo vídeo polêmico. Eu aguardo vocês lá. Grande abraço.